Fala, torcedor cientista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos comentar sobre reforços pontuais. O Santos sim pode ainda realizar algumas contratações, principalmente em algumas posições, né, que carecem mais atenção. Temos, por exemplo, agora mais uma lesão de ligamento, né, do joelho. O Kevin vai ficar fora. E também acaba saindo o Alisson, né, que já está rumo à Arábia Saudita, o Camacho, que não pode atuar pela Copa do Brasil. Então, o Santos com alguns problemas em alguns setores, né? Principalmente alguns. O primeiro volante, naquele cara de mais marcação, é uma posição que o Santos carece um pouco mais de atenção. Até outros jogadores que também estão no DM, como o Jobson, que deve começar a ficar à disposição já em agosto, né, para treinar com os demais jogadores. Tem o Sandri, mas enquanto esses jogadores não ficam 100% fisicamente, a gente tem que pensar algumas alternativas, ou dentro do elenco, ou até mesmo reforços pontuais. Tem a questão da lateral direita, lateral esquerda, que eu acho que seria interessante o Santos começar a se movimentar, não só pela qualidade técnica, né, de alguns jogadores, quando não vive um bom momento, mas principalmente, né, tem o Pará, o contrato daqui a pouco vai se encerrar, vai renovar ou não vai renovar, vai trazer outro jogador ou não. O Felipe Jonathan é um jogador que, mesmo não estando numa fase boa, vira e mexe, chama a atenção de algum clube, né? Recentemente tivemos o interesse do Internacional. Então, algumas posições a gente precisa ter um olhar um pouco mais cuidadoso. A questão de centroavante, né? Com a saída do Caio Jorge, será que vamos com o que temos hoje no elenco, que é Raniel, Bruno Marques e Marcos Leonardo, ou vem alguém de fora? Ainda para essa temporada ou não? E o presidente do Santos comentou sobre isso, ele acabou concedendo entrevista à Rádio Massa FM, a gente vai trazer aqui as aspas do presidente do Santos, mas antes, uma informação que complementa essa fala do presidente do Santos, Andrés Rueda, que é uma informação do Globoesporte.com, que fala que o Santos pode sim utilizar o dinheiro que vai receber da Juventus para ir ao mercado e reforçar o seu elenco. Então, leio aqui para vocês. O Santos já sabe para onde vai o dinheiro da venda do atacante Caio Jorge para a Juventus. Em crise financeira, o Peixe vai dividir a quantia que receberá pelo centroavante entre suas prioridades, mas não descarta contratar jogadores para o elenco comandado por Fernando Diniz, né, em condições específicas. Só para a gente relembrar aqui, o Santos vai receber da Juventus 3 milhões de euros, que dá aproximadamente 19 milhões de reais. Mas só vai receber agora, né, de forma imediata, 12,3 milhões de reais, e o restante o Santos vai receber em 2022. Além disso, também tem, né, no contrato com a Juventus que o Santos pode receber mais 1 milhão de euros, que hoje na cotação dá pouco mais de 6 milhões de reais, caso o Caio Jorge alcance algumas metas estipuladas, né? E também tem a questão do percentual, mas visando mais, né, de uma forma rápida, né, o benefício financeiro que o Santos terá, são esses valores, melhor dizendo. Então, vamos para aspas do presidente do Santos, a Rádio Massa FM. Precisamos repor em posições pontuais do clube. Estamos cientes disso. Nossa área técnica está ciente. Estamos olhando o mercado, mas não faremos loucura de forma alguma. Estamos conseguindo tirar o clube da UTI e não vamos permitir que o paciente tenha recaída. Muito pé no chão foi o que comentou o Rueda. E eu concordo com ele, né? O Santos precisa sim de contratações pontuais, até citei aqui no começo do vídeo algumas posições. Só que a gente não pode fazer loucura. Tivemos aqui um vídeo que, inclusive, teve bastante repercussão, né, entre vocês, do presidente do Santos, que falou em reunião do Conselho Deliberativo que nesses primeiros meses aí, né, à frente do Santos, já foram pagos 115 milhões em dívidas pagas, acordos também que foram parcelados, que eram acordos que o Santos não conseguia fazer nas últimas gestões. Além disso, um desconto em algumas dívidas que somando, né, dá 50 milhões. Então, coisas importantes financeiramente que o Santos conseguiu num espaço curto de tempo. E também com contas bloqueadas, a gente também não pode esquecer disso. E mesmo assim, os salários estão em dia, tá tudo certo, né? Tudo certo na medida do possível, né? Melhor dizendo. Então, não dá exatamente isso que o presidente falou. Não dá para a gente agora jogar tudo para o alto e, né, todo o esforço gastar numa contratação super badalada, enfim. Tem que ser aquilo que o Santos pode pagar. O Santos tem um teto salarial, que seja cumprido esse teto salarial.
O Santos tem condições de hoje pagar um jogador à vista ou até mesmo parcelar? Sim ou não? Até quanto o Santos pode gastar? Quais são as prioridades que o técnico Fernando Diniz enxerga? A zaga precisa contratar para a zaga? Será que o Wagner Palha dá um jeito? Será que o Luiz Felipe vai conseguir, né, se recuperar fisicamente? Porque o Luiz Felipe sempre tem esses problemas, né? Quando ele consegue uma sequência, ele infelizmente fica com alguma lesão. O Kaique, será que o Kaique também vai ser mantido? Né? Então, tudo isso a gente precisa avaliar para essas questões de reforços. Quais são as prioridades do elenco? E outra coisa que a gente também não pode deixar de falar é que até o momento a política de contratações do Santos vem sendo interessante. E jogadores que estão jogando. Jogando. Né? Tivemos o Camacho, que acabou virando titular desse time do Santos. O Zanocelo, que vem jogando nos últimos jogos, e é uma contratação interessante, até pela idade do jogador e pelo tempo de empréstimo, né, com o valor de venda fixado. Tem o Moraes, que só perdeu a titularidade porque ele acabou se machucando e voltou, né, o Felipe Jonathan para o time titular. Tem o Danilo Boza, que é uma opção interessante para o Santos na ausência de algum defensor. E o Marcos Guilherme, que tomou a titularidade do Lucas Braga e vem sendo titular no time do Santos. Nos últimos jogos, teve uma queda, que eu avalio que isso também tem uma questão física, né, de cansaço, mas o começo do Marcos Guilherme foi muito bom. Então, até o momento, essas contratações foram certeiras. O Santos gastou pouco, né, mais com a questão de salários, e são jogadores que estão atuando. Eu sempre falo, né, nas últimas gestões, a gente contratava, e tinha jogador que eu juro para você, eu nem lembrava que estava no Santos. Porque é tantas contratações sem base alguma que acabavam, né, só esquentando ali a folha salarial do Santos que aumentava, né? E a gente tinha que sempre pagar mais ao final do mês. E outra questão que eu tô achando muito bacana, até comentei nessas lives, né, que a gente faz de segunda a sexta, a questão do sub-23 do Santos. Jogadores que podem também reforçar a equipe principal. Como é o caso, né, do mais badalado de todos, agora o Matias Lacava, que é um jogador que inicialmente vem para o sub-23, mas que a tendência é que ele seja utilizado na equipe principal do Santos. É um jogador que pode jogar, né, ali no meio ou também de ponta. Né? Tem umas características que são parecidas com o Soteldo. Eu não gosto muito de comparar jogador, mas as características, né, só para vocês entenderem o estilo dele, é um pouco parecida. Então, precisa sim ser assertivo. E nós temos um executivo de futebol, que é o André Mazzucco, que ele passou por clubes que também estavam necessitando financeiramente de cuidados. Né? O próprio Vasco. O Vasco trouxe Benítez e Cano, jogadores que não eram tão conhecidos no Brasil assim. Agora todo mundo quer o Benítez, todo mundo quer o Cano. Né? Então a gente também precisa, junto com o departamento de futebol, em parceria com a comissão técnica, mapear muito bem as posições que nós precisamos. Não podemos errar. Inclusive, isso foi uma frase que o presidente do Santos vem sempre comentando, né? O Santos não pode errar nas contratações. O Santos também não pode fazer loucuras. Não pode ter mais um Cueva, um Leandro Damião, um Brian Ruiz. Tem que ser assertivo. E volta a falar. A renovação do Carlos Sanches também foi muito assertiva. A gente fica falando, né, de jogadores que foram contratados, mas a renovação do Santos vem se mostrando muito importante. É um jogador que, desde a lesão, desde que voltou, já marcou 3 gols, é um líder em campo. Ele, quando tá bem, o Santos vai bem. Então, é o motor do Santos, é o coração do time. E foi assertivo nisso. E por outro lado também, o Santos também tem que acertar a renovação de alguns outros atletas, como é o caso do Balieiro, do Marcos Leonardo. Então, renovações também, de uma certa forma, a gente pode considerar que são contratações, que são reforços, né? Melhor dizendo. Então, a gente também precisa priorizar essas questões. Em relação ao dinheiro do Caio Jorge, se vai ser utilizado para dívidas ou para contratações, aí a diretoria é quem vai tomar essa decisão. Mas é aquilo, né? Não podemos errar e temos que contratar com sabedoria, contratar com propósito, né? Para que a gente consiga encaixar os novos jogadores da melhor forma aqui no time do Fernando Diniz, aqui no time do Santos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários, se você fosse o presidente do Santos, o André Mazzucco, quais jogadores vocês contratariam, estariam no radar de vocês, quais as prioridades do Santos, né? Melhor dizendo. Me conta aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like antes de sair do vídeo. E se você é novo por aqui,
se inscreve no canal para você receber vídeo todos os dias. Estamos aqui para falar de Santos Futebol Clube. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.